Leiamos então Atos, capítulo 13. Nós leremos do 1 ao 12. Nesta noite eu quero falar sobre o espírito missionário. O espírito missionário. Diz assim a palavra do Senhor: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti com reverência e santo temor, e com sede e fome de aprender da Tua palavra. Pedimos que nos concedas um coração capaz de entender o que será explicado e de acatar, de aceitar, de acolher com mansidão o que nos vai ser ordenado da parte do Senhor. Que possamos lembrar que é o próprio Cristo quem ensina a sua igreja, por meio da sua palavra e do seu Santo Espírito, que fala através de um pregador limitado, que porém pode ser vaso usado nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Assim nós pedimos que o Senhor nos fale e nos desperte para a obra a que tu nos tens chamado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós relembramos da importância da ascensão de Cristo como etapa essencial à sua missão messiânica e à história da nossa redenção. Entre os aspectos dessa etapa, que é a etapa da exaltação de Cristo, eu destaquei que a ascensão era necessária para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. O próprio Jesus, em João, tanto no capítulo 14 como no 16, vai dizer que convinha que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito não poderia vir. Era necessário que Jesus fosse, assim completando a sua obra, para que ele pudesse enviar o Espírito Santo da parte do Pai, ou para que o Pai enviasse o Espírito Santo em seu nome. E nós já sabemos que uma das grandes ênfases de Lucas é a obra do Espírito Santo, tanto no Evangelho como em Atos. Ao todo, são cerca de 17 ocorrências no Evangelho e outras 57 aqui nesse livro. E nesta perspectiva, eu quero lembrar a vocês
que tanto no fim do evangelho que nós expomos antes de expor Atos, quanto no início deste livro, nós podemos ver que o propósito do derramamento do Espírito sobre os discípulos é capacitá-los a serem testemunhas de Cristo. Eles não receberiam o Espírito Santo apenas para receber a alegria da salvação, ou para exibir algum tipo de poder, para, de alguma maneira, chamar a atenção para a sua pessoa, ou para adquirir qualquer tipo de bem-estar, embora, obviamente, o Espírito Santo trouxesse a eles a alegria da salvação e a paz que excede todo o entendimento. Mas o objetivo pelo qual o crente recebe o Espírito Santo, além de selá-lo para o dia da redenção, é capacitá-lo a ser testemunha de Cristo. É por isso, meus irmãos, que a grande comissão, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 46 a 49, destaca implicitamente o papel do Espírito Santo no cumprimento da missão, como está escrito em Lucas 24, 46 a 49. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Aqui ele se refere ao Espírito Santo, implicitamente. Ele não cita, mas ele está claramente dizendo isto. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Eu li conforme a Nova Almeida atualizada. Já no prólogo de Atos, ao recapitular esta última cena do Evangelho, Lucas faz uma referência agora explícita ao Espírito Santo. Em Atos 1, se quiser conferir, versos 4, 5 e 8, que eu passo a ler. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Li novamente a revista e atualizada. Temos, portanto, meus irmãos, base suficiente para dizer que o Espírito Santo é um espírito missionário. Ele desce sobre a igreja para capacitá-la a fazer missões. Então, o título Espírito de Missões, ou Espírito Missionário, que eu dei essa mensagem, não se refere ao sentimento do crente com relação a missões. Mas quando eu estou falando de espírito missionário, eu estou falando da assim chamada terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é um espírito missionário. Assim como o Filho de Deus é um filho missionário, ele veio em missão para salvar o que estava perdido. E tendo sido assunto ao céu, ele incumbe a sua igreja de continuar a sua missão. Ele continua buscando e salvando o perdido, só que agora por meio do seu Espírito Santo atuando na igreja. Então o Espírito Santo é o espírito de missões, é um espírito missionário. Ora, meus irmãos, o texto que lemos nos mostra exatamente a primeira missão intencional rumo aos confins da terra, empreendida por uma igreja local. Esta é a primeira ocorrência de uma missão intencional empreendida pela igreja local. Porque até aqui, eu não sei se você observou, mas até aqui a missão da igreja de ser testemunha vinha sendo impulsionada pelo Espírito de Cristo por meio da perseguição, lembra? Desde o capítulo 8 e até o capítulo 11, com um intervalo com relação à conversão de Saulo. Depois retoma no capítulo 11, destacando que os que foram dispersos com a perseguição que sobreveio a Estevão, eles vão e chegam até esta cidade chamada Antioquia. Nós já sabemos que a igreja de Jerusalém só se deslocou quando desatou a perseguição, na qual Estevão foi martirizado. E os que foram enviados o foram a partir da notícia de que o evangelho chegava espontaneamente a determinado local. A igreja só enviava pessoas em missão quando descobria que alguém chegou por lá, um desconhecido pregou o evangelho e as pessoas aceitaram o evangelho. Isto ocorre
em Samaria, em Atos 8, de 4 a 8, você vai ver isso. Dispersos eles chegam a Samaria. Filipe, na verdade, desce a Samaria, prega o evangelho. Os apóstolos sabem que os samaritanos também aceitam o evangelho, e eles enviam Pedro e João para orar por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Depois, em Atos capítulo 11, nós vamos ver exatamente o mesmo movimento. Alguns cidadãos, dispersos pela perseguição, chegam até Antioquia, primeiramente anunciam o evangelho aos judeus, e alguns deles passam a evangelizar os gentios. E ali se converte grande multidão, e os apóstolos enviam em missão Barnabé para encorajar aquela igreja. E Barnabé e Saulo, por todo um ano, como está escrito em Atos capítulo 11, versículo 26, por todo um ano, eles ensinaram aquela igreja. E aquela igreja cresceu de tal maneira, ela se identificou com Cristo de tal maneira, que foi ali em Antioquia, ou é aqui em Antioquia, porque é do que estamos tratando no nosso texto, em que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, no que seria provavelmente um apelido pejorativo. De tanto que eles falavam de Cristo, viviam Cristo, respiravam Cristo, então começaram a serem chamados de cristianoi, ou cristãos, ou cristianos, como os gregos chamavam. Pois bem, meus irmãos, esta é a primeira comunidade local majoritariamente gentílica, ou seja, não judaica. Majoritariamente porque certamente havia judeus no meio dela, mas a maioria era de gentios. E, curiosamente, meus irmãos, é em Antioquia que membros pela primeira vez são intencionalmente enviados em missão para pregar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido pregado. Aqui tem início a missão aos gentios, e não por acaso quem dá o pontapé inicial na obra de expansão do reino de Deus é o Espírito Santo. Por uma revelação extraordinária, possivelmente por meio de alguma profecia. Nós temos aqui, portanto, o início do movimento missionário gentílico até os confins da terra. E embora saibamos que o Espírito Santo é mencionado no Novo Testamento de maneira intercambiável como procedente do Pai e do Filho, seguindo a ênfase de Lucas, eu me referirei a ele como o Espírito de Cristo. É por isso que o título que demos a esta série é de Atos do Cristo Exaltado, ou Atos do Espírito do Cristo Exaltado. E Lucas, até aqui, para nós entendermos o nosso contexto, ele havia se concentrado, você lembra que nós podemos fazer dois tipos, pelo menos, de divisão no livro de Atos. Uma divisão geográfica, mostrando como o evangelho inicia em Jerusalém, avança para Samaria e depois parte para os gentios até chegar a Roma, os confins da terra. E nós podemos também fazer uma divisão numa perspectiva biográfica. Nós vimos que até o capítulo 12, o livro de Atos se concentra no ministério de Pedro. Mas a partir aqui do capítulo 13, ele se concentrará no ministério de Paulo. Por quê? Porque Pedro foi quem principalmente atuou e liderou a missão aos próprios judeus, até mesmo aos samaritanos. Porém, é Paulo o instrumento de Deus para expandir o evangelho aos gentios. Ele é o apóstolo aos gentios. E aqui ele ainda é chamado Saulo e passará a ser chamado Paulo. E eu já começo aqui dando uma informação para corrigir um erro. Alguns inventam na sua cabeça, com vozes da sua cabeça, uma história de que o nome dele era Saulo e um dia Jesus diz, já não te chamarás Saulo, porém Paulo, porque não tem nada disso na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum versículo dizendo isso. Por que há essa mudança de Saulo para Paulo? É muito simples. Saulo ou Saul era o nome judaico de Paulo. Porém, ele, sendo judeu de sangue, nasceu numa cidade gentílica. Nós sabemos que ele nasce na Cilícia, ele era de Tarso, na Cilícia. E por ter nascido numa cidade gentílica, ele recebe cidadania romana, ele era um cidadão de duas pátrias. E que coisa maravilhosa, porque era exatamente o instrumento para Deus usar para pregar aos gentios, como ele também pregou aos judeus. Então, o nome gentílico dele, o nome romano dele era Paulus,
e o nome seu hebraico era Shaul, ou Saul, ou Saulo. E por que ele passa a se chamar Paulo aqui? Porque a partir de agora, ele vai pregar principalmente aos gentios. Então esse nome é culturalmente mais contextual com o grupo a quem ele vai pregar. Esta é a razão porque de Saulo ele passa a se chamar Paulo, certo? É simplesmente isso, não tem mais nada além disso. De modo que, de qualquer maneira, é um instrumento de Deus para que ele possa pregar o evangelho aos gentios. Então, meus irmãos, você tem um ministério de Paulo, e eu quero que você observe essa transição que ocorre do capítulo 12 final até o capítulo 13. Você vê que aqui se termina o ministério de Pedro, e no verso 25, no 24, é destacado após a morte de Herodes, que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E ele termina esse episódio anterior dizendo que Barnabé e Saulo, observe que Barnabé é citado primeiro, até aqui Barnabé tem o destaque, desde quando Barnabé é mencionado no capítulo 6 de Atos, ele tem o destaque, ele era um cristão notável, nós vimos isto quando falamos sobre ele. Então, cumprida a sua missão, qual era a missão? Levar sustento, levar mantimentos, dinheiro para os crentes em Jerusalém que estavam passando uma fome. Então, eles voltaram de Jerusalém e eles trazem consigo um auxiliar, João, apelidado Marcos. Esse João Marcos é aquele em cuja casa estavam reunidas as pessoas e oravam por Pedro. Ele possivelmente era um sobrinho de Pedro, era um parente de Pedro, e este é o escritor do Evangelho segundo Marcos. E esse João Marcos era um jovem discípulo que resolve acompanhá-los, sobretudo encorajado por Barnabé. Porém, nós vamos ver que a figura do apóstolo Paulo, à medida que ele vai se encaminhando para os gentios, vai ganhando proeminência entre os atores humanos. No capítulo 13, ele ainda é citado no fim da lista. Veja, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E ele começa a lista com quem? Barnabé. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e, por último, lá no final, Saulo. Ele ainda era alguém que estava a se destacar, mas à medida que vai caminhando na obra missionária, a figura de Paulo vai ganhando proeminência, e chegando a haver alguns paralelos entre Paulo e o apóstolo Pedro. Por exemplo, no capítulo 13, mesmo aí, no versículo 9, se diz que Paulo pronuncia uma maldição contra Elimas, como veremos, cheio do Espírito Santo. É uma expressão muito semelhante à de Atos 4, verso 8, quando Pedro, respondendo ao Sinédrio, se diz que ele estava cheio do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que estava em Pedro, também atua por meio de Paulo. Então, tendo explicado tudo isso, eu quero falar sobre esse Espírito missionário, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo tem que ter um zelo missionário. Esse é o grande ensinamento nesta noite. O crente cheio do Espírito Santo é comprometido com missões e com a evangelização das nações. O crente cheio do poder do Espírito, ele tem que ser comprometido pessoalmente. Se ele é cheio do Espírito, ele será comprometido pessoalmente com a obra de evangelização. Ainda que ele não necessariamente vá aos confins da terra, mas ele terá uma participação pessoal, orando por aqueles que vão, pregando onde ele está, mesmo na sua vizinhança, não, aproveitando todas as oportunidades de testemunhar, sustentando aqueles que vão financeiramente e espiritualmente, e encorajando os que partem para outro lugar. Então, nós vamos ver o Espírito de Cristo como Espírito de missões, e nós vamos ver isto em 3 cenas, em 3 partes. Primeiro, nós veremos que o Espírito de Cristo chama pelo nome e separa os agentes da missão. O Espírito de Cristo chama pelo nome e separa os agentes e ministros, ou agentes da missão aqui, ministros do Evangelho. Em segundo lugar, nós veremos que o Espírito de Cristo envia e dirige
a atividade missionária. Em terceiro lugar, nós veremos que o Espírito de Cristo revela e julga o falso evangelho, ou os falsos profetas. E por fim, veremos que o Espírito de Cristo produz fé no coração dos que ouvem o evangelho. Vamos começar da primeira cena, então. O Espírito de Cristo chama pelo nome e separa os ministros do evangelho. É isso que nós vemos nos versos 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O primeiro fato que eu quero destacar dentro desse ponto é que Antioquia se tornou uma forte igreja com pessoas de destaque. Lucas está destacando que havia crentes que eram muito úteis na edificação do povo de Deus. Os profetas, que ainda no primeiro século estão em atuação, até o fim da revelação escrita. A partir daí você não vai ter mais profetas trazendo revelação direta da parte de Deus, não será mais necessário, porque temos a Escritura. Mas ainda era necessário que profetas se levantassem no meio da congregação, inclusive para aplicar cristologicamente as passagens da velha aliança e para trazer os segredos do coração. Então, os profetas eram fundamentais ali, embora não fosse um ofício no Novo Testamento. No Velho Testamento, profeta é um ofício, mas no Novo Testamento só há 2 ofícios, os pastores, os presbíteros, que são pastores, e os diáconos. Você poderia destacar os apóstolos, mas também eles cessam depois que o último morre. Mas havia também mestres, todos aí que são citados, entre eles há profetas e mestres. Sabemos que Barnabé era um mestre. Temos também Simeão, por sobrenome Níger, e antes de prosseguir, eu preciso destacar, antes de tudo, que nós temos aqui nesta lista, meus irmãos, uma amostra da diversidade étnica, cultural e social da igreja. O Espírito Santo escolhe gente de todo tipo, de todos os matizes, de todas as classes sociais. Embora a Bíblia diz que não foram chamados muitos sábios de nascimento, mas isso não significa que nenhum sábio foi chamado. Segundo a carne, pelo menos. Deus não discrimina. Deus escolheu aqueles a quem quer salvar, mas Ele não os escolheu baseado em sua classe social, em sua cor, em sua etnia, em sua origem cultural. Isto fica claro aqui pelos nomes que são citados. Nós temos Barnabé, temos esse homem, eu queria só destacar esse homem chamado Simeão, que é chamado de Níger, e Níger é o termo latino que significa negro. Então você tem aqui um negão, e eu estou no lugar de fala, posso usar esse termo sem problema. Lugar de fala entre aspas, tá? Que essa expressão é meio complicada. Você tem um negão aqui, Simeão, possivelmente alguém proveniente das nações etíopes. Nós temos aqui também Manaém, que é citado como Colasso de Herodes, o tetrarca. Colasso é alguém que foi criado com a mesma mãe, possivelmente um irmão de criação. Ele foi criado com Herodes como irmão de leite. Alguns comentaristas chegam a dizer que ele era um meio-irmão de Herodes, de alguma relação de Herodes o Grande com algum tipo de concubina. O Herodes aqui citado como tetrarca é Herodes Antipas, o mesmo que havia decapitado a João Batista, que se envolveu com o julgamento e a sentença de Jesus no momento da sua crucificação. O ponto é que Manaém tinha crescido na casa de Herodes, como disse certo comentarista, Herodes o Grande, exposto a grande ostentação. Então ele era alguém que poderia ter proeminência política. Mas o Senhor Jesus resolveu alcançar esse homem de dentro da casa de Herodes e torná-lo não apenas um membro comum, mas um profeta ou mestre da sua igreja. Porque Deus escolhe a quem quer. É muito interessante isso, meus queridos, e eu quero só destacar isso, então, para dizer, eles estavam ali servindo ao Senhor, diz a Bíblia, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Possivelmente eles estavam num culto. É possível que fosse no dia do Senhor. Eles estavam, talvez, ou no outro dia, porque estavam jejuando, e normalmente o dia do Senhor é um dia de celebração. Mas eles estavam jejuando, possivelmente buscando do Senhor, em humilhação, uma vida de maior santidade, de maior compromisso com a sua obra. E nesse momento de oração e jejum, diz a Bíblia que o Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado.
Veja que o Espírito Santo chama pelo nome e separa, e ordena que se separem esses dois homens. Primeiramente, não sabemos como o Espírito Santo se revelou aos profetas e mestres. É bem provável que um desses profetas teria sido usado por Deus numa revelação sobrenatural. Mas Lucas não está preocupado com isto. Ele está preocupado em dizer que é o Espírito Santo quem escolhe pelo nome, quem separa e quem ordena que se envie aqueles a quem ele quer. O que ele está dizendo é que o Espírito Santo falou de maneira inconfundível, citando pelo nome aqueles a quem escolhera. Mas um outro fato que eu gostaria de destacar, que é mais importante no nosso ponto aqui, é que, surpreendentemente, o Espírito de Cristo separa justamente os principais pastores da comunidade local. Percebe? Esses são aqueles, eles não fundaram a igreja de Antioquia, ela foi fundada por membros desconhecidos, oriundos da perseguição. Mas eles foram aqueles que formaram a mente da igreja, que edificaram a igreja. Por um ano, ambos, Barnabé e Saulo, ensinaram a igreja. Por todo um ano, diz Atos 1, 26, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Exatamente os pastores daquela comunidade local são, pelo Espírito Santo, nomeados e ordenados a serem separados para pregar o Evangelho. Pregando sobre este texto, irmãos, o conhecido nosso missionário, reverendo Ronaldo Lidório, declarou: Deus envia para longe os que já são bênção perto. Deus envia para longe os que já são bênção perto. Nós temos de concordar com ele. E essa verdade, eu quero fazer uma aplicação nesse primeiro ponto, que o Espírito Santo chama pelo nome e separa os agentes da missão. Essa verdade, meus irmãos, de que Deus manda para longe os que são bênção perto, tem pelo menos duas implicações muito importantes para as quais eu chamo sua atenção. A primeira implicação é que a obra missionária não é para aqueles que não têm mais nada para fazer. Nem é algo que se confia a crentes negligentes na sua igreja local para incentivá-los a se envolverem mais com Cristo. Muito menos a obra missionária é a última alternativa a quem já tentou de tudo na vida e nada deu certo. Por que isso é importante? Porque, às vezes, a pessoa não dá para fazer nada, não dá para nada. E tem a história da mãe que o menino não conseguia passar em nada, não se formava em nada, não tinha interesse. Esse menino não presta para nada, eu vou ver se eu faço uma força para ele ser pastor, porque ele não presta para mais nada. Ou seja, é o último do último, é a última da última das últimas opções. E está muito atrás de médico e advogado. Aliás, a gente tem muito orgulho quando o filho vai fazer medicina ou direito. Mas a obra missionária não é para aqueles que não têm mais nada para fazer. E nem algo que se confia a crentes negligentes. Tem muita gente que acha que confiar o ministério a um crente relapso é uma forma, é um método correto de incentivá-lo a se envolver mais com Jesus. Olha, vamos dar um cargo para ele, lá na mocidade, para ver se ele se anima. Irmãos, isto é pecado. Nós não damos cargo para ninguém para ver se a pessoa se anima. A Bíblia sempre diz que nós devemos escolher os melhores. E para uma obra tão importante tem que ser gente boa, gente bem preparada. É por isso que alguém que quer ser um pastor passa pelo conselho, é entrevistado, sabatinado, treinado, observado pela igreja, no nosso contexto, presbiteriano. Depois, ele é enviado ao presbitério, ele é examinado por uma comissão, e, sendo aprovado, ele se torna candidato ao sagrado ministério. Ele recebe um tutor eclesiástico que vai acompanhá-lo, e aqui ele vai prestar contas todos os 4 anos do seminário, ou 5, como é o caso de Manaus. E cada ano, em cada presbitério, ele é examinado, as suas notas são checadas, pergunta-se quantos livros ele leu,
E um relatório do tutor eclesiástico vai ajudar o presbitério a entender quem ele é. E é por isso que o nosso presbitério já ordenou pessoas, mas já caçou candidatos no meio do seminário. O presbitério aqui já caçou pelo menos 2 candidatos que não revelaram compromisso com o reino. E nós precisamos entender a seriedade da obra missionária. A obra missionária, de fato, não é para qualquer um, num sentido. Eu não estou me referindo a habilidades especiais, a algum tipo de inteligência especial. Eu estou falando de compromisso. Compromisso com a santidade. Compromisso com a igreja. Eu quero ir, eu quero pregar. Eu me lembro muito de uma igreja que é conhecida por ser uma igreja missionária, eu acredito que ainda é uma igreja fiel, lá em São Paulo, a Igreja Batista de Santo André. E sempre que alguém dizia que queria eu quero trabalhar na obra missionária, eles têm muitos missionários, eu não lembro hoje, porque faz muito tempo que eu não tenho contato, quantos missionários eles sustentam. Mas quando alguém dizia que queria ser missionário, ele dizia, então vamos fazer o seguinte, você vai para as ruas, e você vai evangelizar nos becos, você vai nas periferias, você vai pregar o evangelho. Vamos ficar aí 2 anos trabalhando. Depois a gente vê se você ainda quer realizar a obra missionária. Então, essa primeira implicação desse fato de que Deus manda para longe aqueles que são bem são perto. Mas há uma segunda implicação ainda nesta primeira cena. E a segunda implicação é esta, é para toda a igreja. A igreja comprometida com missões deve estar preparada para perder seus melhores membros para o campo missionário. Eu vou repetir. A igreja comprometida com missões deve estar preparada para perder os seus melhores membros para o campo missionário. Eu me lembro de ter conversado com o reverendo Emílio Garófalo, quando ele falou do plantio de igreja. Ele disse, Marcos, a gente lá costuma não plantar semente, a gente planta mudas. Eu perguntei para ele quantos membros tem a sua igreja, ele falou, são tantos, mas a igreja não está cabendo mais, e a gente está pensando em plantar outra igreja. Eu achei interessante, porque ele diz, a gente está pensando em fazer um templo maior, ou um edifício maior. Mas ele diz, a gente está pensando em plantar outra igreja. A gente já fez isso no passado. E para fazer isso, nós encorajamos membros do conselho a se deslocarem, a irem para um outro lugar para plantar igrejas. Nós semeamos isso por um tempo, até que um grupo de oficiais, presbíteros e diáconos com suas famílias, se comprometeram a sair da igreja para abrir um outro trabalho. Obviamente, eles seriam membros ainda, porque a congregação ainda pertence à igreja. Mas eles estavam dispostos. E era gente muito boa. E cerca de 20 pessoas, juntando presbíteros, diáconos e suas famílias, se comprometeram. Depois, nós chamamos um pastor e ficamos com ele um tempo na sede. Ele pregava, e até um dia ele começou a pregar na congregação, mas nós não deixávamos só ele pregar lá. A gente fazia um rodízio. Todos os pastores pregavam, ora na sede, ora na congregação. E aí os membros, então, com isso nós encorajamos membros que já conheciam esse novo pastor, e 80 membros da nossa igreja, 80, resolveram sair para fundar a nova igreja. E nós estamos com uma nova igreja, e eu acho que é até maior que a dele. E ele diz, agora crescemos de novo, estamos querendo plantar. Ele falou, a igreja mãe sentiu mais do que a filha, porque nós perdemos muita gente boa. A igreja comprometida com missões deve estar preparada para perder os seus melhores membros. Eu quero que você pare agora um pouco, você que principalmente é membro dessa igreja, ou você talvez seja membro de uma outra igreja local, pense um pouco, pense agora, traga à sua mente quais são os irmãos que você acha que, especialmente pela sua atuação no ensino e pregação, são de fundamental importância para a igreja local. Quem são os irmãos aqui desta igreja que, pela sua especial atuação no ensino, na pregação e, vou acrescentar, no serviço, são de fundamental importância para a igreja local? Quem seriam? Se você puder eleger aí uns 10 ou 15. Você parou para pensar? Eu parei para pensar. E doeu. Doeu quando eu apliquei. Senhor,
sem fulano, ciclano e beltrana, o que seria da igreja? E a pergunta que eu faço é essa: como você se sentiria se esses irmãos que você pensou, em que você pensou, saíssem da nossa comunidade local para plantar outra igreja, seja aqui, seja em outras regiões? Como você se sentiria? Vou fazer uma pergunta ainda mais provocativa. O que você diria se o seu pastor, este que vos fala, dissesse que está sendo chamado para servir o reino em outro local, onde ele é mais necessário? E eu não estou falando servir no outro local e aqui, é sair daqui e eu dissesse: irmãos, eu estou sendo mais necessário no outro local. O que os irmãos diriam? Como os irmãos encarariam isto? É isto que está acontecendo em Antioquia, queridos. Paulo e Barnabé, que por todo um ano alimentaram aquela igreja, estão sendo separados. E Paulo vai voltar ali, vez por outra, mas nunca mais ele será dali. Ele vai voltar, trazendo relatos, mas ele vai sair para a obra missionária. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, o coração apertado, a minha então namorada chorando do meu lado o culto todo, porque depois dali iria para o aeroporto. E eu fui para aquela da segunda igreja, e depois que eu voltei, eu fui cobrado por alguns colegas: você não vai voltar, você não vai ser pastor aqui, você disse que foi isso que motivou o seu chamado. Eu falei: mas esse foi só a motivação, Deus me direcionou para outro lugar, e nunca mais eu voltei. E houve convites para voltar, mas Deus disse não. Então, nós precisamos entender que o nosso compromisso é para o reino. Nós formamos pessoas para o reino. E louvado seja Deus, se metade da igreja sair para outros lugares, nós devemos nos alegrar. E Deus nos dará outros que vão ser bênção. O Espírito de Cristo, Ele chama pelo nome e separa os agentes da missão, e devemos estar preparados para atender à escolha que nos faz. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto, nos versos 4 e 5, que o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, também envia e dirige a atividade missionária. Verso 4, olha a ênfase de Lucas: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, mesmo indo em cidades gentílicas, Paulo e Barnabé anunciavam o evangelho aos judeus. Mas havia ali também alguns prosélitos. Eles só vão, de fato, sair para os gentios a partir do capítulo 13, verso 46, quando os judeus rejeitam a palavra de Deus. Eles ainda vão sair, mas eles já estão em cidades gentílicas e já estão anunciando a gentios, porém eles sempre começam da sinagoga, porque era onde as escrituras eram lidas e porque Paulo seguia um princípio teológico: o evangelho deve ser pregado primeiro ao judeu e depois ao grego, ou primeiro ao judeu e depois ao gentio. Ele fala isso em Romanos 1, 16 e 17. Então, eles chegam a esse lugar chamado Salamina, eles anunciam a palavra de Deus, atravessam a ilha de Chipre e chegam até Pafos, onde eles encontram ali um judeu. Mas o ponto que eu queria colocar e enfatizar é que é o Espírito Santo que os está dirigindo. Vejam, irmãos, nós precisamos entender, nós não devemos pegar essa passagem, pegar todos os detalhes dela e achar que sempre o Espírito Santo vai fazer isso. A gente vai orar, o Espírito vai revelar. Geralmente coisa que vem por revelamento nos dias de hoje, geralmente é coisa ruim, é heresia. O Espírito Santo tem várias maneiras de manifestar a sua vontade, e hoje uma delas primeiro, é através das Escrituras, segundo, a própria igreja. Na verdade, quando nós lemos o livro de Atos, nós veremos que nem todas as passagens se referirão ao envio de missionários como sendo por ordem direta do Espírito Santo. Aliás, já vimos como a primeira etapa da missão da igreja fora impulsionada através da perseguição. Porém, Lucas aqui menciona o Espírito Santo com ênfase para deixar claro que, quer seja por ação direta, quer seja por mediação humana,
é o Espírito de Cristo que envia, dirige, sustenta e garante o sucesso do empreendimento. Quando a igreja está teimosa, quando a igreja tem barreiras, o Espírito Santo faz levantar uma perseguição e dispersa a igreja e usa a igreja e ela prega o evangelho. Às vezes, ele vai usar os membros da igreja para reconhecer nos demais membros a vocação para o ministério da palavra, para missões, e vai usar a igreja para preparar esta pessoa. Mas é o Espírito Santo quem guia a missão. Este é o ponto, irmãos. E o que isto nos diz, aqui vem uma aplicação para nós. O que Lucas quer mostrar, nos ensina que nenhuma técnica de evangelismo explosivo, nenhum método de crescimento estratégico, nenhum carisma pessoal de qualquer pregador eloquente jamais poderão substituir o poder do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que a igreja cresce. É pelo poder do Espírito Santo que ela avança. E é este poder que é importante, mais do que quaisquer métodos. Em terceiro lugar, nós vimos nos versos 6 a 11, que o Espírito de Cristo revela e julga os falsos profetas. O Espírito de Cristo revela e julga os falsos profetas. Um personagem é introduzido na história. Quando eles chegam à ilha de Pafos, a primeira pessoa que eles encontram é um judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Esse também nome, Bar-Jesus, é um nome possivelmente aramaico, e o seu nome grego é Elimas, o mágico. Quando se diz que ele era mágico, na verdade, ele era um mago, a palavra é magos, e ele era um falso profeta, indicando habilidades espirituais e que estavam ligadas a algum tipo de ritual místico ou feitiçaria. Não sabemos claramente se esse homem era um charlatão, como aconteceu com Simão, que iludia com artes mágicas o povo de Samaria, ou se ele era de fato um feiticeiro, que atuava de fato com forças demoníacas. De qualquer maneira, ele é um falso profeta. Ele se diz um emissário de Deus. E, ao que parece, ele tinha influência sobre um outro personagem que é aí introduzido no verso 7, dizendo que esse homem, falso profeta, de nome Bar-Jesus, estava com o procônsul Sérgio Paulo. Então, ele tem uma influência política sobre o procônsul, possivelmente era um consultor, um consulente espiritual, um conselheiro espiritual. E diz a palavra de Deus que ele se opõe ao evangelho. O procônsul Sérgio Paulo, por sua vez, ele está mencionado, o procônsul era um tipo de oficial romano, uma espécie de governador provincial. E ele é o administrador, ele era quem administrava a ilha de Chipre, e era responsável por questões políticas, judiciárias e financeiras. Ele demonstra esse interesse pelo cristianismo. Observe que diz que ele diligenciava, verso 7, para ouvir a palavra de Deus. Não sei como ele soube, é possível que esse procônsul, veja, eles já tinham pregado a palavra na sinagoga, em Salamina, e eles atravessam a ilha, vão até Pafos, uma parte, um lugar dessa ilha ainda, pertencente ali a Chipre, e ali eles devem estar pregando o evangelho em algum local, e o Sérgio Paulo, procônsul, tem um interesse, ele ouve, e ele quer de fato entender o evangelho. Deus havia colocado nele uma sede, mas Elimas, o mágico, esse feiticeiro, esse falso profeta, talvez vendo perder-se a sua influência sobre esse governador, simplesmente se opõe. Não sabemos o que ele fez, porque não se diz aqui, verso 8, ele se opunha, e o que nós sabemos é que ele se opõe ao que Paulo fala, e ele procura afastar o procônsul da fé, talvez refutando as coisas que Paulo falava acerca de Jesus. De todo modo,
nós temos aqui alguém que está se opondo. Mas o Espírito de Deus, que já tinha decidido, determinado soberanamente, salvar aquele homem, intervém por meio de Paulo. Veja o Espírito aqui revelando e julgando esse falso profeta no verso 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, agora mudando para o seu nome romano, cheio do Espírito Santo, mesmo que se diz de Pedro em 4:8, cheio do Espírito Santo, olha para os olhos daquele homem, fixa nele os olhos, e com coragem, ele é quase um xingamento, mas não é um xingamento, porque não são palavras de baixo calão, mas ele é firme com ele. Ele diz: ó, filho do diabo. Ai de qualquer um de nós hoje se falasse isso para alguém, né? Mas tem gente que merece. Falsos profetas merecem ser chamados assim. E muitas vezes talvez tenhamos que ter coragem para dizer isso. Ó filho do diabo. Não só isso. Ele é um filho do diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E embora dizendo-se profeta de Deus, ele procede do diabo. Mas não só isso. O Espírito Santo revela que ele é cheio de todo o engano, de toda a malícia. Ele não é apenas alguém que engana, ele é cheio. E essa palavra é muito usada em Lucas para descrever a plenitude do Espírito. Há aqueles que são cheios do Espírito, mas esse homem é cheio do diabo. Então, ele é cheio de todo o engano, é cheio de toda a malícia e ainda mais, inimigo de toda a justiça. É o que você é, Paulo diz claramente, cara a cara, com coragem, sem medo de ser feliz. E aí ele o questiona: não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, e não por sua vontade, não por vozes da sua cabeça, mas pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo, e para especialmente ressaltar a sua autoridade apostólica, ele diz, pois ele lança uma maldição, dizendo, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor. É muito interessante que essa expressão, a mão do Senhor, ela é usada no capítulo 11 para descrever a atuação do Senhor na conversão. Veja, a mão do Senhor é poderosa para converter os filhos, os vasos de misericórdia, mas essa mesma mão é poderosa para trazer destruição, maldição e juízo sobre aqueles que se opõem ao Evangelho. Então ele diz, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. O Espírito de Cristo revela e julga os falsos profetas. Meus irmãos, nós não precisamos hoje de revelações diretas. Nós temos a Escritura. E a palavra de Deus mesma nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Como nós podemos julgar os que se chamam profetas? Por meio da Escritura. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 19 a 22. Nós julgamos à luz das Escrituras. Se aquilo que está sendo falado não condiz com o que as Escrituras dizem, então aquela pessoa é um falso profeta. Se ele já alega ter visões e revelações, já é um falso profeta, porque o Senhor não fala mais assim. Ele fala pela sua palavra escrita. Então o Espírito de Cristo julga, e nós podemos, isto é encorajador. Nós devemos ser fiéis ao Evangelho, nós não precisamos, nem devemos adulterar o Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho fielmente, tal como dizem as Escrituras, na certeza de que o Espírito de Cristo vai revelar a verdade àqueles a quem quer, e ainda vai denunciar, manifestar o falso Evangelho, por meio da pregação do genuíno Evangelho. E em quarto e último lugar, o Espírito de Cristo finalmente produz fé no coração
do que ouve o Evangelho. Diz a Bíblia no verso 12, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O procônsul, vendo o que sucedera, vendo a autoridade de Paulo e tendo ouvido o Evangelho, ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmãos, é interessante, e aqui eu já parto para a conclusão, que nós temos aqui o primeiro convertido de alta patente. Nós temos Cornélio, que se converteu a um centurião, mas aqui é um governador. Sim, Deus salva até os políticos, que bênção. A graça de Deus pode alcançar até a classe política, ele pode fazer isso. E ele alcançou um governador, assim como alcançou um irmão de criação de um outro governador, um rei de toda uma província, um rei cruel, tirano, mas ele salva quem quer. E de novo eu trago uma aplicação, já fizemos várias, mas eu trago essa aplicação final, que nós não devemos escolher a quem pregamos. Nós devemos pregar o Evangelho a quem Deus nos enviar. Você deve pregar o Evangelho aos seus superiores no seu trabalho, ao seu patrão, ao prefeito, ao governador, ao deputado, ao senador, ao gari, à faxineira que cuida da sua casa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, lá em Romanos, nós devemos ter o mesmo sentimento que tinha o apóstolo Paulo. Ele pregava a nobres e plebeus, a gregos e judeus. No capítulo 1 de Romanos, ele diz no verso 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Eu sou devedor, irmãos, nós somos devedores. Nós temos uma dívida para com os que não são crentes. Nós temos uma dívida para com os nossos colegas de trabalho. Nós temos uma dívida para com os nossos familiares não crentes. Nós temos uma dívida para com os nossos vizinhos. Nós temos uma dívida para com os desconhecidos que encontramos e com quem temos tempo suficiente para pregar o Evangelho. Seja um simples mendigo, seja uma pessoa da mais alta classe. Porque Deus tem os seus eleitos em todos os lugares. E nós nos surpreenderemos com como o Senhor vai nos usar para a conversão de vidas. Hoje, meus irmãos, muitos cristãos, pela graça de Deus e o poder do Espírito, corajosamente, estão cruzando, cerrando as fileiras, rompendo as fileiras dos opositores do Evangelho, por exemplo, no Oriente Médio, onde o Evangelho é proibido, e eles estão pregando a palavra de Deus, mesmo sendo proibidos. E muitas pessoas têm se convertido ao Evangelho. Ali dentro. Eu sei do caso da esposa de um dos grandes chefes de um grupo terrorista no Oriente Médio, que é crente. E o grupo não destrói a igreja porque a mulher do chefe está lá. E ele não fez nada contra ela, eu acho que a ama demais, e não permite que se joguem bombas naquele lugar que eles sabem que se reúnem crentes. Porque a esposa do chefe foi conquistada pelo Espírito de Cristo. Não existem barreiras para o Espírito Santo. Tudo o que precisamos é nos colocar. E a minha pergunta, meu querido, minha querida, você não quer? Porque o Espírito Santo pode falar ao seu coração nesta noite. Você não quer? Se você quiser, nós estamos dispostos a ajudar. Nós precisamos, queridos, de novos pastores para o rebanho de Deus. Nós temos campos, nós temos recursos. A Junta de Missões está pronta a fazer parceria com qualquer igreja que não tenha condições financeiras na abertura de novos campos missionários. Sabe o que a Junta não tem? Obreiros.
O Plano Missionário Cooperativo da Igreja Presbiteriana do Brasil, outra autarquia, PMC, está disposto e tem fundo financeiro para abrir trabalhos nas cidades, em parceria com igrejas. Sabe o que ele não tem? Obreiros. Nós precisamos de novos ministros da palavra. Eu não vou ficar para sempre. Um dia eu vou me aposentar ou partir. Quem ocupará este púlpito? E quem abrirá campos? Nós temos uma cidade bem pertinho, Alto Alegre, a 1 hora. A terceira mais populosa do estado. Não tem nenhum trabalho presbiteriano. Você não quer? Nós estamos dispostos a treiná-lo, enviá-lo e sustentá-lo. Você não quer ajudar quem quer ir? Em oração, no sustento, não quer investir parte das suas finanças para quem quer ir? Nós temos 2 seminaristas, temos um terceiro dizendo ter um chamado, temos um quarto lá no interior dizendo ter um chamado, e um deles não foi enviado esse ano, porque não temos recurso, o presbitério não tem. Nós precisamos de gente que esteja disposta também a sustentar. Você não quer? Irmãos, esse é o nosso principal objetivo neste mundo. Levar o Evangelho até os confins da terra. Eu louvo a Deus porque hoje nós somos parceiros de uma missionária que está atuando com povos não engajados, aprendendo árabe para entrar em lugares onde o Evangelho é proibido. E com a graça de Deus temos sido parceiros dela, temos sido parceiros de uma outra família em Moçambique, e é nosso desejo sermos parceiros do missionário Henrique, lá em outro lugar onde o Evangelho não é permitido. E ele já está lá, e eu nem posso dizer o lugar. Você não quer participar? Que o Senhor Deus, meus irmãos, nos desperte. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos saber que uma das evidências é o nosso compromisso com missões. Que nós incentivemos os nossos filhos ao ministério pastoral, à obra missionária, que a terceira igreja, que tem crescido, possa expandir-se, enviando missionários, filhos dela, nascidos nela. Que bênção será um envio de missionários e missionárias, filhos da terceira igreja. Aí nós vamos dizer, nós estamos crescendo de fato. Que o Senhor Deus nos encha com o espírito de missões, com o espírito de Cristo, com o Espírito Santo, para que sejamos uma igreja missionária. Vamos orar. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, pela Tua palavra que nos desafia, e que mostra, Deus, que toda obra não depende de nós, mas do Teu Santo Espírito, só precisamos ter disposição. Porque, de fato, é o Teu Espírito quem chama pelo nome, separa, envia, dirige, sustenta e combate aqueles que se opõem. Dá-nos esta confiança, Senhor, e com esta confiança que o coração daqueles a quem escolheste possa ferver nesse momento. Seja para o ministério pastoral, homens, seja para a obra missionária, tanto homens como mulheres, atuando a Deus, talvez onde Cristo ainda não é pregado, ou mesmo em outros lugares, onde é preciso a presença de um evangelho genuíno. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esse compromisso para a glória do Senhor. E prepara-nos agora, ó Deus, para a ceia em que vamos celebrar a morte do nosso bendito Salvador. Enchendo o nosso coração de alegria. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.